Boa noite. Vamos dar início hoje à nossa sétima aula e antes de nós começarmos, eu gostaria de lembrar que eu fiquei nessa aula, dar o título da série que eu me referi na aula anterior. O nome da série é English Game, traduzindo seria o jogo inglês, né, que conta a história do futebol na Inglaterra e como o futebol ele avançou pelas camadas pobres, pelas camadas trabalhadoras e como as empresas acabaram por encampar, né, o futebol como uma maneira vamos dizer assim, estimular, né, os trabalhadores a vestir a camisa da empresa, na medida em que a empresa apoiava esses trabalhadores, né, como uma expressão, né, vamos dizer que nós chamaríamos hoje, né, de uma responsabilidade social da empresa, fazendo com que houvesse essa integração, né, dos trabalhadores aos clubes. Né? Isso é interessante porque acontece lá no século XIX, nas últimas décadas do século XIX na Inglaterra. Né? Então tem lá essa série da Netflix chamada English Game. Como também tem um filme muito interessante, só que esse na Max Prime Video, né, da Amazon, que chama-se Peterloo, né, que é um filme que retrata um conflito, né, em decorrência de greves dos trabalhadores por melhores condições de vida na Inglaterra, também ali no século XIX, refletindo, né, a questão social, né, que nós já falamos aqui tantas vezes, e tem uma descrição bem interessante, né, sobre a classe trabalhadora, a classe pobre, né, trabalhadora inglesa ali, né, também, evidentemente, no século XIX, na Inglaterra. Então, veja essas dicas, né? Peterloo, que é um filme, e a série English Game, certo? Muito bem, vamos lá para a aula. Olha, vocês já viram comigo que a teoria liberal clássica, ela deve ser considerada uma teoria de princípios, certo? Ela, como eu já mostrei, ela se divide, né, naquelas três, vamos dizer, dimensões, né? Uma dimensão de natureza filosófica que vislumbra o indivíduo como um indivíduo que nasce livre, que é portador de racionalidade, que ele tem direito à vida, né, tem direito à propriedade. Isso é fundamental para compreender, não a concepção de indivíduo, tá certo, da teoria liberal. Ele tem a sua dimensão política, né, que implica dizer que os indivíduos podem se organizar a partir de suas organizações, perdão, a partir de partidos políticos, né, visando defender os seus interesses em sociedade, instituindo assim um jogo democrático, né, dos partidos. Mais uma vez, isso não acontece de uma hora para outra, isso é um processo, né, mas isso está lá no cerne, né, dessa dimensão política de sociedade da teoria liberal, e tem a sua dimensão econômica, né, que, como eu já mostrei, são os mercados, tá certo? Os indivíduos livremente buscando satisfazer as suas necessidades a partir, né, da oferta de seus talentos, de suas profissões, de seu trabalho, né, em troca de mercadorias, oferecendo mercadorias e buscando a partir disso, do resultado dessa oferta, oferir condições para comprar, né, mercadorias, ou seja, bens e serviços que satisfaçam as suas necessidades. Então, a teoria liberal ela pode se considerar aqui uma teoria de princípios, tá certo? Mostrei também que a teoria funcional estruturalista ela é uma teoria de natureza operativa, né? O que é que significa isso? Quer dizer, como eu já disse, você usa a teoria funcional estruturalista para verificar o nascimento e a evolução das instituições, tá? Ao longo das sociedades, né? Ou seja, daquelas formas padronizadas de pensar, agir e sentir que tinham como objetivo adaptar os indivíduos ao seu ambiente, ao seu meio, né? As instituições de uma maneira geral, as formas de pensar
sentir e agir, elas se concretizam, né? Elas se tornam reais na medida em que se institucionalizam, tá certo? E se organizam em estruturas. Então, por exemplo, quando se fala, não é, da estrutura religiosa, significa dizer que a estrutura religiosa reflete um conjunto de instituições, né, que pode-se dizer assim, instituições religiosas, os vários tipos de religiões que existem na sociedade, com as suas igrejas, não é, os seus templos, com os seus cleros, né? Por exemplo, pega o caso da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma instituição da estrutura religiosa, tá certo? Na medida em que ela se apresenta com os seus templos, as suas catedrais, as suas capelas, o seu clero, né? Os seus padres, bispos, arcebispos, cardeais e papas, tá certo? Com a sua teologia, com as suas liturgias, quer dizer, isso tudo forma a expressão da instituição religiosa, da estrutura religiosa, né, por meio da instituição Igreja Católica. Como você vai encontrar a mesma coisa, né, a instituição, as igrejas protestantes, tá certo? As instituições protestantes, né, tradicionais, que a gente chama históricas, e as neopentecostais, tá certo? Por exemplo, né, são instituições da estrutura religiosa, como você vai encontrar também, não é, aqui no Brasil, mas em particular a Umbanda, né, o espiritismo kardecista, tá certo? Também, né, a Umbanda com os seus templos, espaços de culto, tá certo? Com o seu clero, né, Yalorixás, Babalorixás, né, pais e mães de santo, tá certo? Enfim, tudo isso são instituições religiosas que compõem a estrutura religiosa. Estou dando esse exemplo. Veja o caso, estrutura política. Quando eu falo de estrutura política, eu estou falando de instituições que compõem a estrutura política. E quais são essas instituições? Os partidos políticos, né? As formas resultantes do jogo político, né? Por exemplo, as prefeituras, né? As câmaras de vereadores, os governos de estado, as assembleias estaduais, o governo federal, o parlamento, tá certo? Quer dizer, isso são instituições da estrutura política. Quando eu falo de estrutura econômica, eu estou falando de instituições que formam a estrutura econômica, tá certo? Quais são essas instituições? As empresas, em geral, né? Empresas públicas, empresas privadas, mas que são fornecedoras de bens e serviços, tá certo? Portanto, mercadorias concretas e abstratas, né? E, evidentemente, os consumidores. E, claro, todas as instituições que orbitam, né, em torno dessa estrutura econômica. Então, quando eu falo da teoria funcional estruturalista como uma teoria operativa, é porque ela me permite, né, estudar a origem, né, das instituições, como elas se organizam, como elas refletem e se organizam em torno de estruturas, como por exemplo, estrutura religiosa, estrutura política, estrutura econômica, eu poderia falar da estrutura estética, enfim, né? E assim vão configurando a existência de uma sociedade. Então, como eu já disse para vocês, cabe a gente perguntar, né, como é que elas funcionam, né? Quer dizer, qual é a funcionalidade, qual a função que cada uma, né, dessas instituições cumpre, né, na sociedade e se elas, né, são eficientes a ponto de, vamos dizer assim, incluir, né, no âmbito de suas ações o maior número possível, né, de indivíduos que habitam, né, uma sociedade. Né? Então, eu uso a teoria funcional estruturalista, né, para compreender, tá certo, como é que as instituições se organizam nessas estruturas, tá certo, e refletem essas estruturas. Acabei de dar 3 exemplos, né? Mais uma vez, a estrutura religiosa, a estrutura política, a estrutura econômica, tá certo? E como é que elas funcionam, se elas cumprem as suas funções para as quais elas existem, né? Para as quais elas foram constituídas, né? Procurando assim dar aquelas respostas para as necessidades dos indivíduos de adaptação aos vários ambientes, né, pelos quais a espécie humana acabou por se espalhar. Agora, tem uma terceira teoria que eu quero mostrar aqui para vocês, né, que é uma consequência lógica. Né? Veja, nós temos uma teoria de princípios, que é a teoria liberal, temos uma teoria operativa,
que é a teoria funcional estruturalista, e temos agora, eu vou apresentar para vocês uma teoria que ela se foca, né, em analisar a dinâmica das instituições, tá certo? No sentido de responder, não é, a sua permanência ao longo do tempo, né? E que veja, a permanência ao longo do tempo de cada instituição, e na medida que as instituições compõem as estruturas, certo? Formam as estruturas existentes nas sociedades, né? E essas estruturas são universais, ou seja, existem em todas as sociedades. Quando um fenômeno é universal, significa dizer que ele existe em todas as sociedades, tá certo? Essa teoria que eu vou apresentar, ela se fixa, né, no estudo da dinâmica, do funcionamento, vamos dizer assim, interno dessas instituições, na sua busca permanente por vitalidade, né? De maneira que ela possa existir ao longo do tempo e, assim, garantir a permanência da sociedade ao longo do tempo. Como eu já falei em aulas anteriores, o que importa para uma sociedade é a sua permanência ao longo do tempo. Por quê? Porque se uma sociedade permanece ao longo do tempo, né, significa dizer que ela possibilita a, a, a existência de gerações de indivíduos da espécie humana que formam aquela sociedade, certo? A partir de sucessões geracionais ao longo do tempo daquela sociedade, tá certo? Então, o que eu vou mostrar agora é a chamada teoria dos sistemas, tá? Teoria dos sistemas, que é uma teoria que procura, né, basicamente, mostrar como as instituições funcionam e, na medida em que elas funcionam, como elas ajudam a estrutura econômica, a estrutura religiosa, a estrutura política a existir ao longo do tempo, né? Na medida que as instituições formam e refletem as estruturas existentes nas sociedades. Tá certo? Então, a teoria dos sistemas, como a teoria funcional estruturalista, como a teoria liberal clássica, né, que é, como dizer assim, a sua matriz, elas não foram inventadas, né? Elas procuraram refletir a realidade, ou seja, elas buscam sustentação no mundo real, elas buscam sustentação no mundo empírico. E aí você pergunta, então, como é que ela se forjou? Ela se forjou a partir de um biólogo. Olha a biologia, olha a aproximação entre biologia, né, e as ciências sociais, né, entre a biologia e a sociologia, a antropologia, a ciência política, certo? Então, ela vem da biologia de um cara chamado Ludwig von Bertalanffy, austríaco, não é? Se não me engano, e ele, olhando o comportamento dos seres, não é? Ele começou a analisar, certo? A vida das espécies a partir de uma dinâmica de permanente busca do equilíbrio, que em biologia vai se chamar isso de homeostase, certo? De homeostase, ou seja, a vida de uma espécie é um sistema, certo? É um sistema complexo, é um sistema vivo, né? E que busca permanentemente o seu equilíbrio interno e externo de cada um dos seus indivíduos, tá certo? Ou seja, cada um indivíduo que forma uma espécie, cada elemento, cada ser que forma uma espécie, ele é um sistema vivo, certo? E que busca, né, um equilíbrio interno, ou seja, o seu organismo, né, o seu corpo, não é? E externamente, ao viver com outros indivíduos, né, compondo um grupo, também ele busca, nessa convivência, certo? Um equilíbrio do seu grupo para que o seu grupo possa sobreviver e ele também sobreviver como membro do grupo, ou seja, a permanência, a sobrevivência e a permanência da espécie. Olha aquilo que eu falei desde o início.
né, satisfazendo as necessidades de nutrição, proteção e reprodução. Certo? Então, a partir da compreensão de que a vida das espécies transcorre como num sistema, né, vivo que busca permanentemente o equilíbrio individualmente, né, interno e externo, tá certo? Ou seja, a busca da homeostase, tá certo? Isso no campo da biologia, certo? Essa concepção, né, no âmbito da biologia migrou para as teorias sociológicas a partir de um alemão chamado Luhmann, né, Nikolaus Luhmann, tá certo? Ele vai buscar a inspiração, né, na teoria de Bertalanffy e aplicar na análise das sociedades, certo? Quase como complementando a teoria funcional estruturalista, certo? Ou seja, a sociedade é formada por instituições, as instituições organizam e refletem as estruturas, e as estruturas funcionam a partir de uma dinâmica sistêmica, certo? Ou seja, as estruturas procuram permanecer ao longo do tempo, mas, para isso, ela tem de buscar vitalidade, ou seja, ela tem de buscar possibilidades de permanentemente sobreviver, certo? No âmbito das sociedades humanas, isso significa garantir a sobrevivência da espécie, satisfazendo aquelas necessidades fundamentais, né? E assim permitindo com que cada sociedade, na medida que a espécie humana se organiza em sociedades, ela possa sobreviver ao longo do tempo. No caso da estrutura econômica, que aqui nos diz respeito mais diretamente, né? Respondendo às questões do que, do quanto, do como e para quem, certo? Que é como é próprio de cada estrutura econômica, de cada sociedade, né? A partir das instituições diretamente envolvidas nesse processo econômico, tá certo? Então, uma estrutura econômica, ela vai conseguir sucesso, né, na medida em que ela consegue, por meio das suas instituições, responder aquelas questões e fazer com que aquela sociedade, aquele grupo humano, possa sobreviver ao longo do tempo. Não é? Para isso, né, uma sociedade, né, ela tem, né, de desenvolver processos adaptativos. Uma estrutura econômica tem de ser suficientemente flexível, tá? Flexível para poder, né, garantir e maximizar as chances de sobrevivência da sua sociedade. Não é? Então, quando, de posse desse conhecimento, quando nós olhamos para a sociedade industrial capitalista, nós vamos ver que, na medida em que ela foi, né, permitindo que aquela sociedade se multiplicasse, crescesse muito rapidamente num curto espaço de tempo, significava dizer que a estrutura econômica daquela sociedade conseguia ser suficientemente resiliente para dar respostas de sobrevivência para milhões de pessoas, né, que rapidamente se deslocaram do campo para as cidades, mas conseguiram, mesmo que inicialmente com dificuldades, sobreviver nesses espaços urbanos, tá certo? Aumentar a sua longevidade, a sua expectativa de vida, né? Aumentar a sua perspectiva geracional, né? Na medida em que os indivíduos conseguiam conviver com mais de uma geração, duas, três gerações, tá certo? No seu horizonte familiar, no seu horizonte de vida, tá certo? Permitindo com que se possa concluir que essa estrutura, né, econômica, a dinâmica da economia industrial capitalista, certo? Ganhou muito em eficiência, ganhou muito em eficácia, certo? Permitindo que as sociedades crescessem muito rapidamente em um curto espaço de tempo e aumentando
vertiginosamente, de lá para cá, a sua expectativa de vida, a sua expectativa de sobrevivência ao longo do tempo. Não é? Então, quando você compara com as sociedades que existiam no passado, né, do período medieval, da antiguidade, você vê que houve um ganho significativo, houve um ganho substancial quando nós traduzimos isso em termos de expectativa de vida, certo? Em facilidades para você viver, certo? Isso aí é algo tácito, né? Tácito. Tá claro? Então, mostrando assim essa dinâmica, né, dessa estrutura econômica. Agora, como é que ela se realiza? Ela se realiza, né, a partir de um que se chama de um circuito, chama circuito de feedback, certo? Que nada mais é do que, inclusive isso aqui é importante para compreender. Na verdade, eu apliquei isso quando falei para vocês do circuito das mercadorias. Lembra quando eu falei para vocês, olha, de um lado você tem os consumidores, do outro lado você tem as empresas, tá certo? Empresas produzindo bens e serviços, ou seja, mercadorias que vão satisfazer as necessidades das pessoas. Quando você traduz isso em termos de teoria dos sistemas, nós podemos dizer que os consumidores eles têm necessidades, tá certo? Essas necessidades, quando você traduz isso para a teoria dos sistemas, você vai chamar isso de inputs, ou seja, são dados que vão alimentar o sistema. Quais são esses dados? As necessidades das pessoas. Do outro lado, você tem as empresas, ou seja, as empresas do setor primário, do setor secundário. O setor primário, como vocês sabem, a agropecuária, o setor secundário, as indústrias, certo? Que vão formatar as respostas a essas necessidades. Tá certo? Essas respostas vão ser chamadas outputs. Certo? Outputs. Então, de um lado, você tem os consumidores com as necessidades, são os inputs. Do outro lado, você tem as empresas formatando as respostas a essas necessidades. Empresas do setor primário e do setor secundário, são os outputs. E a circulação dessas respostas, ou seja, quem vai levar essas respostas para os consumidores, certo? Seria o setor terciário, formado pelo comércio e serviços, na sua dupla dimensão, como eu já falei aqui. Os serviços também produzem mercadorias, tá certo? Mercadorias abstratas, mas produzem, tá certo? E vão fechar o circuito, levando essas respostas para os consumidores. Fecha-se assim, portanto, o circuito chamado de feedback. Né? Então, você tem inputs, necessidades, outputs, respostas do setor primário e secundário, e você tem o circuito sendo fechado de feedback quando o setor terciário, serviço e comércio levam essas respostas para os consumidores, tá certo? Fechando assim o circuito das mercadorias, que agora eu vou estar chamando isso de um circuito sistêmico, certo? Ou seja, essa dinâmica de necessidades, ou seja, dados que vão alimentar o sistema, circuito de mercadorias. Né? Aqui do outro lado, os outputs, né? As respostas, que são as várias mercadorias, em termos de bens e serviços, para satisfazer as necessidades das pessoas. Até chegar lá, né, de volta, tá certo? Feito pelo setor terciário, ou seja, serviço e comércio. Então você tem aí uma dinâmica sistêmica. E é essa dinâmica sistêmica que garante a vitalidade do mercado industrial capitalista. Tá certo? Vitalidade essa que se traduz no seu rápido crescimento. No seu rápido crescimento. Ou seja, na medida em que esse circuito ele funciona cada vez mais rápido, certo? Ele é um sinal de que aquela sociedade está crescendo. Ele é um sinal de que, né, a dinâmica do circuito de mercadorias está funcionando a contento, certo? Está funcionando em ordem. Então, você analisa... Agora, como é que isso acontece na prática? Né? Você pega uma organização, né? Uma organização empresarial, o que nos interessa, né, nesses cursos de administração e ciências contábeis. Então, você pega uma organização empresarial e essa organização empresarial ela tem de conhecer, observe, ela tem de conhecer
quais são as necessidades dos seus clientes. Porque quem são seus clientes? São os consumidores. Os consumidores, não é que vão estimular o circuito de produção das mercadorias de bens e serviços que aquela organização vai gerar. Tá certo? Então, você tem aqui consumidores de um lado, né, que têm necessidades as mais diversas, tá certo? Que você possa imaginar, e do outro lado você tem, né, as organizações empresariais, que vão formular, né, as respostas em termos de mercadorias para as necessidades daquelas pessoas. Para que isso aconteça, em termos de eficiência e eficácia, significa dizer que as organizações empresariais têm de conhecer quais são aquelas necessidades, porque se ela não conhecer bem quais são, né, as necessidades daqueles consumidores, os seus potenciais clientes, ela pode formular respostas erradas, tá certo? Para aquelas necessidades, o que significa dizer perda de dinheiro, portanto, perda de eficiência, perda de eficácia. Digamos, você está numa sociedade, eu gosto de dar um exemplo bem simples. Você está numa sociedade conservadora, numa sociedade muito religiosa, por exemplo, uma sociedade islâmica, pega a sociedade islâmica iraniana, tá certo? E aí você tem as meninas árabes, as moças árabes querem ir à praia. Muito bem. Você é dono de uma empresa de roupas de banho, né? Roupas esportivas, roupas de banho. Bom, se você está no Irã, você não vai produzir roupas de banho, né? Como uma empresa brasileira produz para as mulheres brasileiras. Evidentemente que não, porque se você fizer isso, você vai perder dinheiro. Por quê? Porque a tradição estética, né, de banho das mulheres brasileiras do final do século XX e início do século XXI são trajes de banho sumários. É um biquíni, né, uma tanguinha, asa delta, enfim. Ao passo condizente com a tradição estética e cultural da sociedade brasileira do final do século XX e das primeiras décadas do XXI. Por outro lado, é inimaginável uma jovem islâmica ir à praia e vestir os trajes que as mulheres brasileiras vestem. Certo? Então, se você é uma empresa que trabalha com roupa de banho e você está lá no Irã, se você for produzir roupas como você produziria para uma brasileira, evidentemente você vai, né, formatar respostas erradas para as necessidades daquelas jovens iranianas que querem ir para a praia no Irã. Está claro? Quer dizer, por quê? Porque você tem as necessidades dos clientes e você está elaborando uma pergunta, respostas absolutamente equivocadas para a tradição estética, cultural estética daquela sociedade, que é uma sociedade extremamente religiosa. Certo? Haja visto o que aconteceu há pouco tempo, né, que foi na França, foi até um escândalo. Por quê? Porque foi um escândalo estético. Porque jovens muçulmanas na França queriam ir para a praia, né, que eles chamaram lá de burkini, né, que é uma adaptação da burca, que é aquela roupona que algumas mulheres iranianas, jovens iranianas usam, que cobre o corpo todo, né, como traje de banho. Quer dizer, era uma coisa um tanto quanto, para nós ocidentais, horrorosa, né? Então você tinha as meninas entrando na praia com aquela roupa coberta, adaptada para a praia, uma coisa assim, horrorosa, esteticamente, para nós ocidentais. Para elas lá, coitadas, é o padrão deles lá, né? Então, evidentemente, se você quiser ganhar dinheiro, você vai fazer burquins para jovens muçulmanos que querem ir para a praia. Você não vai fazer, certo? Um atanga, um biquíni, um asa delta, enfim. Né? Então, veja aí, né, que eu estou dando um exemplo bem simples, né, bem fácil de vislumbrar, para ilustrar o que significa você responder de maneira eficiente e eficaz às necessidades das pessoas. Se você faz isso, se você consegue responder isso de maneira eficiente e eficaz, evidentemente que você vai fazer, é muito mais fácil você fazer com que aquelas pessoas comprem o seu produto, comprem a sua mercadoria, fechando assim um circuito, tá certo? Um circuito de comercialização.
Tá certo? Quer dizer, você tem necessidades, as empresas formulam as respostas e essas respostas vão ser levadas até você lá. Certo? Então, isso é a teoria do sistema. Pode-se aplicar isso em termos da estrutura política? Sim, pode. Certo? Quer dizer, o que é que acontece quando você organiza, você aplica essa teoria no funcionamento, certo, da política, né, da condução política de uma administração governamental? A administração, por exemplo, de um município, ou de um governo estadual, ou de um governo federal, funciona também a partir, né, da lógica sistêmica, né? Ou pelo menos deve funcionar na medida em que a teoria dos sistemas tem como objetivo prever, né, os possíveis problemas, certo, que possam surgir, ou seja, e esses problemas são reduzidos a inputs, certo? A dados que vão estimular o sistema, e ao prever esses possíveis problemas, né, que são inputs, você formular respostas para esses possíveis problemas quando eles surgirem, certo? Veja, vamos pegar agora aqui. Ora, quando surgiu a pobreza econômica como a questão social no século XIX, o Estado liberal clássico não tinha respostas adequadas para responder aos vários aspectos da questão social. Por quê? Porque isso não havia sido previsto na medida que a sociedade industrial capitalista estava nascendo, pode-se dizer assim, né, com todo o seu vigor no século XIX. Não é? Então foi preciso o tempo para que o Estado liberal clássico criasse mecanismos de respostas que antecipassem os diversos aspectos oriundos, né, da problemática social inerente à questão social. Tá certo? Então, em termos políticos, quando se aplica a teoria dos sistemas, né, às instituições políticas, né, então, a administração pública, né, principalmente, certo? Você vai observar esse viés, ou seja, cabe às prefeituras, aos governos, os executivos, né, que são a encarnação, né, da instituição política, né, em termos administrativos, né, que é o executivo, né, o município, o Estado e o governo federal, o poder executivo, certo? Eles têm de prever, né, possíveis problemas nas diversas áreas da sociedade, tá certo? E formular respostas antecipadas para que, quando aquele problema surgir, ele seja, certo, equacionado de maneira eficiente e eficaz, tá certo? Com respostas, dando respostas, para resolver aqueles problemas, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui disso. Olha, a reforma da Previdência, a necessidade da reforma da Previdência. Olha, a reforma da Previdência não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão matemática, uma questão de cálculo. Ou seja, a população envelheceu, ou seja, a população aumentou a sua expectativa de vida, e aumentar a sua expectativa de vida significa dizer que as instituições funcionaram. Ou mal ou bem, as instituições, em geral, da sociedade, vamos dar o exemplo da sociedade brasileira, certo? Mas não só aqui, também nas sociedades da Europa, nas sociedades ocidentais, elas funcionaram. Funcionaram por quê? Né? Porque melhoraram as condições de vida das pessoas, as condições sanitárias, tá certo? De modo que isso implicou no aumento da expectativa de vida das pessoas. Mas aí vem um problema. Se você tem as pessoas vivendo mais, né, significa dizer que essas pessoas estarão em maior tempo, tá certo? Por exemplo, no sistema previdenciário. Né? Então você faz um cálculo previdenciário, né, imaginando o seguinte: olha, o cara trabalha 30 anos, vai viver ali, digamos que ele começou a trabalhar com 20 anos, trabalhou 30, né, só para facilitar o exemplo. Ele começou a trabalhar com 20 anos, trabalhou 30, se aposentou com 50 anos, e ele vai viver mais uns 10, 15 anos. Né? 15 anos, então 65. Né? Então, uma média. Você tem, né, a previdência pública, tá certo? Aqui, para facilitar o cálculo.
né? Esse cara começou a trabalhar com 20 anos, trabalhou 30, contribuiu 30 e vai viver mais 15 anos. Então, 65 anos ao todo. Mas aí, né, devido às melhorias das condições socioeconômicas da sociedade, das condições sanitárias em geral da sociedade, o sujeito foi vivendo 70 anos, 75, 80 anos. Então, ele pulou de 65 anos em termos de expectativa de vida para 80 anos. Evidentemente, né, que como a sociedade aumentou em termos numéricos, em termos absolutos, né, e o indivíduo, ao invés de ter uma expectativa de 65 anos, ou seja, ele se aposentou com 50 e teria mais 15 para viver, ele vai viver até com mais 15 anos, ele vai viver até os 80 anos. Então, significa dizer que quando ele se aposentar com 50, ele teria mais 30 anos para viver. Ou seja, ele acrescentou mais 15 anos naquela expectativa original de 65. Tá certo? Ora, é preciso financiar esses 15 anos, né, que foram ganhos. E, evidentemente, para fazer isso, né, você tem que fazer as reformas. Ou seja, olha só, antes que o problema surja lá na frente, né, na medida em que as pessoas estão envelhecendo muito rapidamente e com qualidade de vida, certo? Antes, ou seja, qual é o problema? A insolvência, ou seja, chegaria um momento em que, né, a Previdência Social, ou seja, aquilo que foi recolhido durante 30 anos, né, de vida desse trabalhador, que começou a trabalhar com 20 e se aposentou com 30, não seja mais suficiente para cobrir, né, em termos de financiamento, né, ou seja, em termos da pensão, né, de aposentadoria, aqueles 15 anos que foram somados, né, àqueles 65 anos originais, que era a expectativa de vida. Certo? Então, na reforma da Previdência, mas isso não é só um problema do Brasil, é um problema de todos os países industriais capitalistas. O que é a prova empírica, portanto, baseada na realidade, de que as instituições do mercado capitalista, da sociedade capitalista, funcionaram. Né? Apesar dos pesares, das várias dificuldades existentes inerentes a cada sociedade, certo? Mesmo assim, as pessoas aumentaram em expectativa de vida. Então, estou dando aqui. Mas, para antes que acontecesse o problema, você já formatou uma resposta. Um outro exemplo. Né? Vamos dar um exemplo aqui bem. Agora, vamos para a estrutura religiosa, o caso particular da instituição Igreja Católica. Né? Quando você tem o avanço das igrejas pentecostais, né? Principalmente depois dos anos 70, 80, particularmente na América Latina, tá certo? Na América Latina, as igrejas evangélicas, certo? Principalmente as pentecostais, elas avançaram muito, cresceram muito na América Latina. Isso principalmente em decorrência da ação política da Igreja Católica, a Igreja Católica na América Latina, por razões que eu não vou explicar aqui, porque não cabe no momento, mas muito mais porque a Igreja Católica se deixou levar a partir dos anos 60, uma parte dela, na América Latina principalmente, né, por um ideário político socialista, tá certo? A partir do Concílio Vaticano II, nos anos 60, uma parte da Igreja, não toda, mas particularmente aqui na América Latina, certo? Então isso contribuiu muito para que a Igreja Católica tivesse, né, os seus templos esvaziados. Muito bem. Nesse vácuo, as igrejas evangélicas cresceram bastante, né? Fazendo o papel que outrora a Igreja Católica fazia. Tá certo? Muito bem. Um exemplo de instituição que permanece ao longo do tempo, caminhando para quase 2000 anos, é a Igreja Católica. Certo? É a Igreja Católica. Não é à toa que a Igreja Católica vai. Como instituição, né? Como instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos 1.700 anos, mais ou menos. Mas se você considerar que a Igreja Católica reivindica, tá certo? Ser a igreja plantada por Cristo, iniciada por Cristo, né? A partir da saga cristã e tal, vamos dizer 2000 anos. Então a Igreja Católica tem uma capacidade de resiliência, uma capacidade de adaptação ao longo do tempo que é surpreendente. Certo? Então vou concluir um exemplo aqui para vocês. Vejam o que acontece, né, com a instituição Igreja Católica Romana, que é uma instituição da estrutura religiosa das sociedades ocidentais. Muito importante, que é uma das colunas, né,
mestras da tradição ocidental. A Igreja Católica, ao perceber, né, o esvaziamento das suas igrejas, a igreja começou a formatar respostas, né, que contrabalançasse essa perda de fiéis. Né? Então, um ramo da Igreja Católica, um outro ramo da Igreja Católica, que não se deixou influenciar pelo envolvimento político socialista na América Latina, e isso começa nos Estados Unidos, começou a criar, a desenvolver um tipo de teologia muito parecido com a teologia evangélica pentecostal, chamada os cultos revivalistas, de revival, certo? E aí se desenvolve a igreja, a renovação carismática católica. Né? É interessante que eu já estudei isso, estou falando que eu já estudei isso, a renovação carismática católica ela nasce quase que ao mesmo tempo, né, da teologia da libertação, ali depois do Concílio Vaticano II, que foi de 1962, 62 a 65, né, nos anos 60. Então, ali, na América Latina, se desenvolve a teologia da libertação, que é uma chamada teologia da libertação, que é um ramo da igreja, um tipo de teologia pastoral voltada para ideias socialistas, que vai, inclusive, ajudar a fundar o PT aqui no Brasil, que é um partido socialista, como vocês sabem. A Igreja Católica, as chamadas comunidades eclesiais de base, que é o braço político da Igreja Católica, ajudaram a fundar o PT no Brasil, em 1979 e 80. Né? O outro lado foi a renovação carismática católica, que nasce nos Estados Unidos, ali pela Pensilvânia, né? O estado da Pensilvânia, Maryland, por ali. Né? E eles, né, vão formar aquilo que nós chamamos de pentecostalismo católico. O pentecostalismo católico. E o que é que essa igreja pentecostal, esse pentecostalismo católico com a sua teologia? Vai fazer uma teologia radicalmente diferente da teologia da libertação, uma teologia política, teologia socialista. A teologia pentecostal católica, da renovação carismática, vai fazer aquilo que as igrejas evangélicas fazem, ou seja, a preocupação delas é a salvação da alma da pessoa, certo? É o conforto da alma da pessoa, é uma teologia espiritual, não é uma teologia política, né? É uma teologia espiritual, preocupada com o indivíduo. Observe isso agora a partir da ótica da teoria dos sistemas, ou seja, foi um caminho de adaptação, ou seja, um caminho de resiliência, de flexibilidade da Igreja Católica para se adaptar ao longo do tempo. Então, por exemplo, a Igreja não tinha, né, pastores que cantavam, né, a oração de falar em línguas, né, não era comum, como você encontrava nos cultos protestantes, nos cultos evangélicos. E aí, de uma hora para outra, surge o fenômeno dos padres cantores, né? Padre Marcelo Rossi, padre Fábio de Mello, os padres sertanejos, né? Que geralmente são homens bonitos, né? Pessoas bonitas, de galã, né? Não sei o quê, e que movimentam milhares de fiéis, né? nas suas missas, espetáculos, né? Em grandes anfiteatros, estádios, grandes templos católicos, tá certo? Então, é um caminho de adaptação, tá certo? De uma instituição, eu estou falando em termos institucionais, né? De flexibilidade, de resiliência ao longo do tempo. Então, essa é a dinâmica das instituições que formam as estruturas e refletem as estruturas. Quer dizer, instituições que são resilientes, ou seja, que são flexíveis, que são adaptáveis, elas conseguem sobreviver, certo? Porque na medida em que ela se adapta, ela consegue permanecer ao longo do tempo, mesmo que ela aparentemente esteja se modificando, claro, não é? Ou seja, se adaptando à passagem do tempo, se adaptando à passagem do tempo. E aí você vai observar o seguinte, ora, toda a dinâmica, o que aponta a teoria do sistema? A teoria do sistema aponta o seguinte, olha, você busca, todo sistema, como todo sistema vivo, busca o equilíbrio permanente. Olhe para o seu corpo, né? Você sente sono, né? Você tem de dormir. Se você não dormir, certo? Você começa a se desestruturar. Então você tem uma estrutura organizacional. Isso é saudável sentir sono. O sono é um sintoma que te diz, durma.
Você sente sede. A sede é um sintoma que te diz: tome água, beba água. Você sente fome. A fome é um sintoma para dizer: coma alimentos. Certo? São 3 sintomas: o sono, a sede e a fome. Ora, não é? Esses são estímulos que te levam a dormir, a beber e a comer. Certo? Quando você dorme, quando você bebe, quando você come, você evita a desestruturação, ou seja, você atinge o equilíbrio, você atinge a homeostase. Então, você tem uma estrutura organizada, uma estrutura equilibrada, e com o passar do tempo, certo? Que chama entropia. Com o passar do tempo, você vai sentir sono, você vai sentir sede, você vai sentir fome. São sintomas, são inputs. Inputs. São sintomas, são necessidades. Se você não suprir essas necessidades, não responder essas necessidades, você vai se desestruturar. Certo? Então, olha a dinâmica do sistema. Você tem um sistema organizado, é a estrutura, mas com o passar do tempo, você tende à entropia, ou seja, tende à desorganização. Sono, sede e fome. Certo? Então, você precisa responder a essa desestruturação, a essa entropia. Quando você responde, você busca o equilíbrio. Certo? Ou seja, você atinge o equilíbrio. Tá certo? Ou seja, você chega à homeostase. Agora, essa homeostase pode ser atingida. Você pode dormir pouco, você pode dormir muito, você pode tomar água, você pode tomar um refrigerante, você pode tomar um suco, né? Você pode comer feijão, pode comer arroz, pode comer um sanduíche. Aí é uma diversidade de respostas. Mas você vai buscar essa diversidade de respostas. Não interessa, aquilo que estiver disponível para você. O importante é que você se reequilibre. Assim você consegue sobreviver, ou seja, você consegue permanecer ao longo do tempo. É assim que funcionam as sociedades. Certo? E aí nós começamos a concluir. É assim que funciona o mercado capitalista. Ou seja, o mercado capitalista, por que ele é tão vigoroso? E aí é interessante, né? Porque você pega os opositores da teoria socialista, teoria liberal clássica e, portanto, da sociedade industrial capitalista, eles sempre, né, como eu já mostrei para vocês, eles imaginavam que essa sociedade fracassaria. Né? Ou seja, porque ela entraria em crise, né, na medida que ela era uma sociedade exploradora que levava ao agravamento da miséria, ao empobrecimento da sociedade. Não foi isso que aconteceu, certo? Pelo contrário, foi se formatando respostas, se formulando respostas para atender às necessidades das camadas populares, e assim essas camadas populares, ao invés de empobrecer, foram melhorando as suas condições de vida, certo? E aí, ou seja, elas foram, ao invés da desestruturação, né? Ou seja, havia a estruturação da sociedade, veio a desestruturação, mas aí, progressivamente, na medida em que a sociedade, o Estado, ia respondendo, né, às necessidades daquelas pessoas, trabalhando para melhorar as condições de vida daquelas pessoas, não é? Aquelas pessoas foram sendo incluídas na sociedade, melhorando suas condições de vida. E ao invés do empobrecimento da sociedade, houve a melhoria das condições de vida das camadas pobres, das camadas populares. Mais uma vez, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi um processo que adentrou o século XX. Certo? Adentrou o século XX. Agora, como é que se deu essas melhorias? É aquilo que eu comecei a levantar um questionamento, instigando a vocês a pensar como é que se dava esse processo. Qual era a consequência desse processo de melhorar as condições de vida dessas pessoas? Ora, o Estado cresceu. Né? O Estado liberal clássico teve que se transformar para poder, né, agir e atender, né, as necessidades daquelas camadas populares que não tinham condições de entrar no mercado. Há, por exemplo, casos específicos, ou seja, nem sempre a teoria, né, poderia, a teoria liberal clássica, ou seja, o mercado, nem sempre ele vai ser, não é, ter interesse para responder a determinadas questões. Há um exemplo clássico, né? Inclusive agora é muito real, né? Quer dizer, agora, diante da pandemia que a gente está vivendo, de Covid-19, tá certo? Você diz o seguinte, olha, como é que uma empresa, certo, do setor de saúde, uma empresa
uma farmacêutica vai se interessar por resolver problemas de doenças raras, que ainda existem. E por que elas existem? Existem porque as empresas elas são num número tão ínfimo, daí o nome doenças raras, que, infelizmente, as empresas privadas não vão gastar recursos, porque você fazer um recurso de pesquisa para desenvolver um remédio é muito caro, é uma quantidade de dinheiro muito grande em termos de investimento de pesquisa. Não é? Ao contrário, você tem mais de 110 farmacêuticos, mais de 120 farmacêuticos, eu vi isso ontem ou anteontem, né, pesquisando vacinas contra o Covid-19. Por quê? Porque é uma pandemia. Ou seja, as empresas que desenvolverem mais rapidamente vacinas contra o Covid ganharão rios de dinheiro vendendo para os governos de todos os países, evidentemente, né, pelos quais a pandemia se espalha, né, se espalhou. Mas, por outro lado, uma farmacêutica dessa não vai despender recursos em grande quantidade para resolver o problema das doenças raras. Isso parece um raciocínio, né, frio, mas é a realidade. Nós temos que trabalhar com a realidade. Daí a importância do investimento público na pesquisa, ou seja, as universidades públicas, os laboratórios públicos, não é? Esses que aparentemente não têm fins lucrativos. Né? Você desenvolve uma pesquisa no laboratório da universidade, você não está ali premido pela competição de mercado, como você estaria se estivesse trabalhando num laboratório de uma empresa de fármacos particular, privada. Né? Então, ali você sim pode se dedicar ao desenvolvimento de uma droga, né, de um remédio contra doenças raras. Certo? Ou seja, o Estado, olha só, o Estado vai suprir, né, vai suprir setores, né, do mercado, tá certo? Para os quais não existe interesse imediato das empresas. Certo? Das empresas. Pegue escolas, em vez de mudar, olha, a importância agora do setor de escolas públicas em países como o Brasil, né? Que é um país continental, o Brasil tem especificidade, é um país continental. Então, é muito difícil, dificilmente, um grupo privado, escolas, né, colégios, vai montar uma escola no bairro muito pobre. Por quê? Porque não teria retorno para eles. Quem vai fazer essa ação? O Estado. Certo? Da mesma forma, né? Quando eu digo Estado, o governo federal, os governos estaduais ou os municípios, certo? As três instâncias do Estado. Né? Da mesma forma, você não vai montar um hospital, dificilmente um grupo privado vai montar um hospital privado numa região pobre ou numa cidade muito pobre. Por quê? Porque não haveria retorno. Ou seja, é necessário, e aí vem a ação do Estado, certo? Do Estado, para suprir as necessidades, né, de saúde, em termos de hospitais, de clínicas, né, de pronto-socorros, tá certo? Em regiões onde, a princípio, não há interesse das empresas privadas. Então veja que o Estado vai assumindo responsabilidades para os quais, a princípio, ele não tinha sido pensado, tá certo? Não tinha sido pensado. Mas o importante é que ele se encaminhou para isso, ou seja, ele foi resiliente, ele foi flexível o suficiente para se adaptar, tá certo, a essas novas realidades, certo, emergentes, né, que foram aparecendo, né, e constituindo a problemática social. E foi agora. Para que isso aconteça, é necessário que ele crescesse de tamanho, ou seja, para que o Estado fosse criando um setor dentro dele, um ministério, por exemplo, ou uma pasta, né, como eu falei, pode se chamar pasta também, que respondesse pela educação pública, ou seja, fosse criar escolas em regiões pobres, certo? Para as quais, né, a iniciativa privada não tinha interesse imediato, ou, certo, que o Estado fosse, né, montar hospitais em regiões pobres, né, para as quais não haveria interesse de iniciativa privada, ou fazer o desenvolvimento de pesquisas, né, de algumas doenças que são muito raras, tá certo? Que ocorrem dentro de universidades públicas ou laboratórios públicos, né, para os quais os laboratórios privados não têm interesse, é necessário que aumente o volume das verbas, certo? Do Estado. Que volume de verbas são os impostos, certo?
São os impostos. É necessário que o Estado arrecade cada vez mais impostos da sociedade, das pessoas físicas, das pessoas, né, e das pessoas jurídicas, que são as empresas, para financiar esse seu tamanho. Ou seja, há aí uma tendência natural para que o Estado liberal clássico fosse crescendo, aumentando o seu tamanho. Mas na medida em que ele aumentava o seu tamanho, né, ele que inicialmente só tinha aquelas três funções, segurança interna, polícia, segurança externa, forças armadas e garantia da legalidade e legitimidade do contrato, né, o aparelho judiciário, o aparato judiciário, agora ele começou a tomar proporções cada vez maiores. Evidentemente, para ele se autofinanciar, ele necessitava de arrecadar cada vez mais impostos, certo? Para cumprir suas funções, tá certo? E aí que o Estado liberal clássico vai se transformando progressivamente, certo? Ao longo da passagem do século XIX para o século XX, certo? Né? Num Estado que formatará respostas cada vez maiores para as camadas sociais. Isso não vai parar, não vai parar. Pelo contrário, vai se agravar, certo? Ao longo do século XX, por alguns fenômenos que ocorreram ao longo do século XX, certo? Que foram trágicos para o mundo, né? Para o Ocidente em particular e para o mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Russa de 1917, certo? O que foi a Revolução Russa de 1917? Foi a primeira experiência, certo, de uma sociedade socialista seguindo os princípios da teoria marxista engelsiana, né, que surgiu exatamente como uma crítica frontal, uma crítica direta à sociedade industrial capitalista, certo? Ou seja, pela primeira vez, no caso de 1917, você tinha no mundo, né, uma sociedade pensada, certo, a partir de uma teoria cuja base era ficcional. Ficcional, ou seja, ela não tinha base empírica, base na realidade, como eu insisto em dizer para vocês, como a teoria liberal clássica, como a teoria funcional estruturalista e como a teoria dos sistemas. Não, não, ela é uma teoria de base utópica, baseada em quê? Na suposta, né, luta de classes, como eu falei para vocês aqui, né, decorrente, né, da oposição permanente ao longo da história humana, certo? Entre dominantes e dominados, e que com a Revolução Socialista, né, você teria instaurado o igualitarismo absoluto, na medida em que se abolia a propriedade privada dos meios de produção e se instaurava a propriedade estatal, né, da produção da existência, né? E isso criou, né, evidentemente, um abalo muito grande, tá certo? É nesse contexto do século XX, tá? Porque você vai ter, né, a guerra de 14, Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra por mercados, tá? A verdade é essa, uma guerra por mercados, ou seja, porque quando a Inglaterra se industrializa no século XIX, depois a Alemanha, depois Bélgica, né, Estados Unidos, tá certo? O Japão, com a Revolução Meiji, se industrializando rapidamente, certo? No Extremo Oriente, não é? Então, você tem uma guerra por mercado. Que mercados são esses? Mercados fornecedores de matérias-primas e mercados potenciais, mercados fornecedores de matérias-primas e mercados consumidores de bens manufaturados nas indústrias europeias, certo? E norte-americanas, no caso, né? Então, você tinha agora, essa é uma guerra imperialista, vamos dizer assim, né? Porque você tinha a Inglaterra como a grande potência hegemônica, né, do mundo ocidental. Na próxima aula eu explico o que é isso, eu começo explicando o que é isso, que é potência hegemônica, que é uma potência hegemônica mundial, certo? É diferente, lembra como eu falei da aula passada, você pega lá Alexandre da Macedônia, tá certo? Espalhando o helenismo, ou seja, a cultura grega pelo mundo, depois o Império Romano, né? Sempre se expandindo do oeste para o leste, né? Depois as grandes navegações portuguesas e espanholas, né?
E aí você vê a Inglaterra, ou seja, a Inglaterra é o primeiro império mundial, realmente mundial. A Inglaterra se expande, ela tem influências, né, por todo o globo, de oeste a leste, certo? Do planeta, do globo. Não é? Ela é uma potência hegemônica de guerra mundial. Né? Então, aí, certo? Você tem, sem dúvida nenhuma, uma guerra, um império. Certo? Literalmente era o Império Britânico, era a monarquia parlamentar. Certo? E, evidentemente, vai despertar a concorrência de outros impérios. Tá certo? O Império Alemão, tá certo? Os japoneses, tá certo? A sociedade japonesa, o Império Japonês militarizado, já ali, tá certo? É, a Rússia, né? O Império Russo, tá certo? Quer dizer, essa guerra por mercados, fornecedores de matérias-primas e potenciais mercados consumidores de bens manufaturados industriais produzidos na Europa e nos Estados Unidos, isso vai, certo, levar ao evento da Primeira Guerra Mundial e que gerará um empobrecimento, problemas políticos terríveis que influenciarão na transformação do Estado liberal clássico em Estado de bem-estar social. Olha o nome, reflita sobre isso, Estado de bem-estar social, ou seja, de bem-estar coletivo. Certo? Bom, por hoje tá bom.